Olá, boa noite. Fiquem à vontade, a sala é sua, tá? Obrigado. Bom, aqui me apresentar. Eu sou Kerley da Cláudia. Eu sou a Cláudia do Kerley. Nós já somos casados há 18 anos. Temos uma filha de 16, a Júlia, e o Lucas, de 10 anos. Moramos em Portugal já há quase 5 anos. E fomos convidados para participar. E nosso coração é um coração, talvez acho que um dos talentos que Deus nos deu foi essa vontade e esse desejo de ensinar. Tanto eu quanto a Cláudia, nós temos isso muito forte no nosso coração. Quando estávamos no Brasil, nós fazemos parte da equipe de liderança da Universidade da Família em Belo Horizonte. Então, assim, aprendemos bastante até com a Universidade da Família mesmo. Fizemos praticamente todos os cursos de liderança da Universidade da Família, porque da primeira vez que nós fomos tão impactados, né, amor, com os cursos e com a forma como aquilo era ministrado, que nós ficamos no nosso coração assim, a gente precisa passar isso para mais pessoas. E a partir dali, essa vontade e esse desejo de compartilhar o conhecimento da palavra do Senhor sempre teve forte no nosso coração. Então, quando fomos convidados para vir participar de Casamento com Propósito, a nossa resposta não poderia ser mais óbvia. Foi sim, 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 vamos participar sim. E trazendo aqui um tema, na verdade, dois temas muito relevantes, que é a parte financeira e de planejamento. Bom, você disse tudo. Somos um casal. Pronto, eu estou muito feliz em estar aqui participando. Realmente arde o nosso coração e como gostamos de ensinar, então gostamos muito de estudar e aprender. E toda vez que a gente aprende um pouquinho mais, parece que aquilo vai mexendo com a gente aqui dentro e vai nos dando mais vontade de passar isso para frente. E quando nós fomos convidados, a gente estava fazendo um estudo e o Senhor falou tanto conosco e a gente falando sobre os temas e tudo, eu falei, amor, isso a gente não pode deixar de levar, isso a gente tem que compartilhar, porque o Senhor falou tanto com a gente que a gente tem que compartilhar isso com os outros casais. Então, eu creio que sim, o Senhor vai estar presente aqui nesse momento, vai ser um momento muito bom de conhecimento, de aprendizado, de transformação, de mudanças, e para que a gente possa sair daqui mais forte, mais unidos, que nós possamos sair daqui muito mais revigorados e com muito mais presença do Senhor nas nossas vidas. Eu creio que o Senhor vai fazer algo maravilhoso aqui, não é fácil, né? Às vezes a gente, quando começa a fazer as coisas para o Senhor, a gente sabe que não é fácil, principalmente quando a gente tem um compromisso com a verdade, né? Aquilo, quando a gente traz teorias do mundo, né? Coisas que o mundo traz de informação, a gente vê que multidões seguem, né? Mas quando a gente vai falar da verdade, da palavra de Deus, muitas vezes a gente sofre muito porque muitas vezes as pessoas elas não querem ouvir a verdade, mas é a verdade que transforma, é a verdade que muda a vida. Então vamos iniciar aqui, senão a gente fica aqui só Só na nessa só introdução. na introdução. Vamos começar e aqui nós vamos ter um grande desafio, que tem dois professores aqui, então e o Kelly gosta muito de ensinar, eu também, mas a gente vai aqui tentando se ajudar um ao outro, para que a gente também possa deixar vocês aí à vontade. Se tiverem qualquer questão, alguma dúvida, podem levantar a mão, podem colocar no chat. A gente vai trocando ideias aqui sobre aquilo que a gente vai falar, tá bem? Bom, nós vamos compartilhar aqui uma apresentação, um PowerPoint, que ele é muito simples, tá? Ele é mais um guideline para nos guiar aí através da conversa que a gente vai ter hoje. Então, só um minutinho que eu vou... Avisem, por favor, se vocês já estiverem, quando estiverem vendo. Ok? Tá ok? Tá? Sim. Tudo bem. Agora eu estou só com uma telinha aqui, que eu vou ver se eu tiro. Pronto. Tá lindo. O que a gente vai passar hoje? Nós temos aqui na nossa
a nossa visão hoje. Antes de começar a falar diretamente da parte de financeira e de propósito, de planejamento, a gente precisa primeiro fazer um fundamento, né? A gente tem que fundamentar primeiro um pouquinho antes, para a gente entender a realidade dos casais. Um grande ponto para a gente que é bastante importante é que sem entender os fundamentos, sem entender os princípios, às vezes fica difícil da gente querer dar uma dica que está lá na frente, por exemplo, de uma parte financeira, ou mais à frente ainda, uma parte de planejamento, sem entender um pouquinho antes a base que nós temos para construir isso. E se nós vamos trabalhar uma parte mais à frente, sem ter uma parte da base mais bem estruturada, é como uma casa. Se a casa não tiver um alicerce muito bom, rapidamente ela pode estar em risco de ruínas, né? Porque ela não tem o alicerce da forma como deveria. Então, nossa agenda de hoje, a gente vai passar aqui por alguns pontos. O primeiro, que eu acho que é fundamental, a motivação do casamento. Depois, nós vamos falar um pouquinho sobre duas pedras que entram no caminho dos casamentos. A primeira da comunicação e a segunda das finanças. E a terceira também vai para concluir o nosso compromisso, o nosso trabalho de hoje, planejando um futuro melhor. Só um segundinho que eu vou ver se eu consigo entender aqui. Eu já não consigo. Assim. Ok. A Cláudia queria que aparecesse aqui as fotinhas das pessoas, que as câmeras ao lado. A Kelly está ali, o Virgílio. Então, vamos lá. A primeira parte que a gente queria falar, que eu não sei se vocês já ouviram esse conceito, mas eu acho que é muito legal. Por que as pessoas se casam? Você parou para pensar nisso? Um dos grandes problemas hoje da sociedade no casamento é a motivação que levou as pessoas a casarem, né? Geralmente você vê muita motivação errada. E quando você tem uma motivação errada para algo, aquilo já começa da forma errada, tem uma tendência muito grande de continuar errado e não dar certo. E aqui a gente fala um ponto que é, geralmente quando as pessoas começam a namorar e elas encontram uma outra pessoa e elas voltam para casa todas animadas, né? E dizem, eu encontrei uma pessoa da minha vida. Nossa, essa pessoa ela me faz muito feliz. Essa pessoa ela me enche de alegria. Ela me dá forças. Ela enche a minha vida e coloca, então, na visão dela, uma responsabilidade na pessoa, ou seja, o marido, ou no namorado ou na namorada. Ela tem aquela visão de que aquela pessoa é a pessoa certa para lhe fazer feliz. A pessoa casa dizendo, essa pessoa vai me fazer feliz, essa pessoa ela vai me encher de amor, essa pessoa ela vai me encher de vida, essa pessoa ela vai suprir todas as minhas necessidades. Porque quando começa o namoro, esse é um sentimento natural que a gente tem, de que a outra pessoa nos completa, de que a outra pessoa nos faz feliz, de que a outra pessoa nos enche de vida, nos enche de alegria, né? E o que acontece geralmente, até a gente pôs aqui uma fotinha, que geralmente o que acontece quando as pessoas casam depois? Elas casam achando que a outra pessoa vai suprir ela com tudo, mas acontece que essa visão ela é para os dois lados. As duas pessoas casam achando que a outra vai suprir tudo que ela precisa. E aí é onde a gente traz aqui essa frase que eu acho que ela é muito significativa para o casamento, que é 2 pulgas e nenhum cão. Ou seja, quando você está namorando, você é uma pulguinha que você olha para o seu namorado, para a sua namorada na época, e você pensa assim, uau, eu tenho aqui um cão onde eu vai suprir todas as minhas fontes de energia, vai suprir a minha vida com tudo. E eu vou conseguir extrair dessa pessoa tudo o que eu preciso para ser feliz. O problema é que a outra pessoa também casa com essa mesma visão, de que aquela pessoa vai suprir o que eu preciso. E é onde a gente diz, casam-se então 2 pulgas e nenhum cão. E quando vai vir no casamento
E essa vontade de que o outro faça você feliz, que o outro tem a obrigação de suprir aquilo que você precisa, que o outro tem que fazer por você, começa então uma pulga a tentar sugar da outra. E é engraçado que no início isso acontece, né? No início é assim que a gente está disposto a dar tudo pelo outro. No início do casamento é tudo uma maravilha, mas com o passar do tempo as coisas vão ficando diferentes, né? Vai havendo mudanças. E aí a gente passa a olhar para aquela situação e para aquele cônjuge que você achava que te fazia feliz e você descobre que não, né? Que na verdade Aquele cão não que é você aquele cão que imaginava. você pensou. Então não é um cão que está suprindo as suas necessidades. E na verdade não é mesmo, né? Na verdade o que faltou foi um conhecimento do que é o casamento. Faltou ali um entendimento de qual é a vontade de Deus sobre o casamento. E aqui a gente até trouxe um versículo de Atos 20:35, onde Paulo traz para a gente o quê? Que ele diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. E aqui vem, na verdade, a grande mudança na visão da motivação do casamento. A motivação do casamento não pode ser o que o meu cônjuge vai fazer para me fazer feliz. Na verdade, a visão que nós temos que ter e o paradigma do casamento tem que mudar para como eu posso fazer o meu cônjuge feliz. O que eu faço para deixá-lo alegre? O que eu posso fazer? Porque uma das coisas que mais vai levar os casais à briga e a discussões e a problemas é uma eterna cobrança de que você não faz para mim. Enquanto o outro também está esperando que o outro faça. E quando você tem os dois dispostos a dar mais do que a receber, você vai ter um casamento muito mais harmonioso, muito mais feliz, muito mais bem estruturado. Porque são um tentando ajudar o outro a suprir aquilo que ele precisa e não você cobrando que seja suprida as tuas necessidades. Né? Então, por isso que a gente trouxe aqui esse versículo que eu acho que ele é a base. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E esse é um princípio do casamento. O marido ou a esposa que só quer receber vai gerar o que a gente diz que são as duas pulgas, um tentando sugar do outro. E isso nunca vai dar certo. Por quê? Porque nós não podemos trabalhar na expectativa de sempre que o outro vai suprir tudo aquilo que eu precise. E isso vai gerar sempre muita discussão e muito problema. Então, a primeira parte aqui dessa nossa palavra de hoje, desse ensino de hoje é: precisamos pensar no nosso cônjuge, mais no dar do que no receber. Ou seja, ao invés de eu pensar o que ele está deixando de fazer, que me deixa triste, que me deixa infeliz, o que ele está fazendo que não me agrada, e eu começo a pensar então da seguinte forma: o que eu tenho que fazer, o que eu preciso mudar para eu fazer o meu cônjuge feliz, para eu conseguir alcançar um casamento feliz. E aí um ponto importante é que, na hora que você for orar para Deus, quando você tiver uma briga com teu marido, ou você tiver uma briga com a tua esposa, ao invés de você orar para Deus e falar assim: Deus, Senhor Pai, muda minha esposa, muda o meu marido, muda o outro. Ora para Deus assim: Deus, aonde eu estou errando, que eu não estou conseguindo fazer o meu cônjuge feliz? Aonde que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer? Ao invés de você colocar responsabilidade em Deus e mudar aquela pessoa, faça uma autorreflexão também, é aonde eu preciso mudar, aonde eu preciso dar, aonde eu preciso pensar no outro. Porque a palavra de Deus ela é sempre voltada a amar a Deus em primeiro lugar e ao outro como a si mesmo. E nesse caso o cônjuge também é outro. Né? E mesmo se você pensar assim: ah, mas você não conhece o meu marido, você não conhece a minha esposa, não tem problema, Jesus também disse: amai o vosso inimigo. Então, se temos que amar o inimigo, também temos que amar o marido, temos que amar a esposa. Por mais que às vezes eles possam parecer inimigos, sendo que, na verdade, o casamento é um esporte de dupla. O casamento é um esporte onde os dois fazem juntos e não individual. Ok?
seguindo para o nosso próximo visão, a gente gostaria de, uma vez estabelecida essa visão, de que eu preciso fazer essa análise. Se o meu casamento, eu casei com a intenção de que eu era uma pulga e o meu cônjuge era um cão, da onde eu ia suprir a minha necessidade dele. Depois aqui a gente trouxe, então, duas pedras no caminho de todo casal. E a primeira pedra no caminho, que eu acho que são os dois motivadores ali, um dos que levam a maior parte das brigas dos casais, é a comunicação. Um dos primeiros é a comunicação. Sim, vamos pegar aqui o versículo bíblico de Gênesis 11, de 5 a 9. Esse tema é muito conhecido, muito falado, e acho ele importantíssimo para a gente entender sobre a questão da comunicação, né? O que a Torre de Babel tem a ver e nos ensina sobre comunicação. Então, vamos lá, Gênesis 11, de 5 a 9. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eis, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. A gente vê aqui um evento onde um povo decidiu, né, tomar uma decisão de fazer algo contra a vontade do Senhor, né? Antes desse versículo, a gente vê o Senhor dando uma direção para esse povo, para eles se espalharem sobre a face da terra, e esse povo decidiu a ficar parado, né? E contra aquilo que Deus falou. A missão, aí contra aquilo que o Senhor estabeleceu. E ali o Senhor vai descer para ver aquele povo. E ali o Senhor fala que eles têm um mesmo propósito, né? Eles têm uma mesma língua, né? Então, quer dizer, eles são um só povo, eles têm unidade. Exato, eles têm uma unidade. Então, eles são um povo único que tem uma boa comunicação, eles têm uma língua só. E neste momento, o Senhor fala que nada é impossível para esse povo. Por quê? A única coisa que o Senhor fez neste momento para que esse povo, né, cumprissem a ordem que foi dada para o Senhor, ele deu confusão, fez ele confundiu a língua deles, né? Deu várias línguas. E o que aconteceu nesse momento? Nesse momento, o povo não se entendia mais, né? Eles não falavam mais a mesma língua. A partir desse momento, eles começaram a se espalhar pela terra. Então, a gente vê aqui o Senhor nos mostrando que quando nós falamos a mesma língua no casamento, não há nada que seja impossível para esse casamento, porque foi o Senhor que disse. Mas, infelizmente, hoje, a grande dificuldade que nós temos como casais é na comunicação. Muitas vezes falamos A e entendemos B. Muitas vezes, por causa do nosso sentimento, nós não ouvimos o que está sendo dito, mas nós sentimos o que está sendo dito. E aí a gente não consegue entender e se entender como casal. E aí gera conflitos que não precisavam existir, porque não foi o que foi dito, né? Foi o que foi sentido. E a gente vai gerando no casal várias discussões relacionadas não ao que foi dito, mas ao que foi sentido. E sentimento, a gente não discute. Sentimento é meu, né? Eu me sinto assim. Se eu não me sentir bem, é o meu sentimento, né? A gente tem que aprender a respeitar o sentimento do outro. E aí aqui a gente vai explicar sobre a linguagem do amor e sobre a diferença de comunicação tópica e relacional. Quando a gente está discutindo o tópico ou relacional. A gente tem que entender qual é a diferença entre esse tipo de comunicação, tópica ou relacional. Só aqui, fazendo um resumo, então, ou seja, eles tinham uma unidade, era um só povo, eles tinham um só propósito,
e eles tinham uma só língua, se comunicavam bem. Exatamente. E Deus diz que com essa Três forma, com componentes. esses três componentes, nada era impossível para eles. E o que Deus fez para confundi-los? Como é que fez para quebrar essa unidade? Ele mexeu na comunicação. Mexeu na comunicação, tanto a unidade quanto ao propósito se perderam. E essa mesma estratégia é que o inimigo usa conosco. Ele atrapalha a nossa comunicação como casal para que a gente perca a unidade do casamento e para que a gente perca o propósito do casamento. Então, nós temos que ter essa visão de que o inimigo também conhece essa história e conhece essa estratégia. E ele quer acabar com os casamentos. Uma das formas é atacando a comunicação do casal. E aqui a gente vai falar sobre 2 pontos que nós entendemos que é importante para a comunicação, que nós fizemos dos nossos estudos, que nós achamos que é bem pertinente. A primeira é da linguagem do amor, né? Não sei se vocês já conhecem sobre a linguagem do amor. Cada pessoa ela tem uma forma de demonstrar o amor dela. Nós não somos iguais. Nós somos diferentes, ok? Você pode ter dado sorte de casar com uma pessoa que tem a mesma linguagem de amor sua. Isso vai facilitar bastante. Mas pode ser que, às vezes, você Que é o nosso casou com uma caso. pessoa diferente. Por exemplo, no meu caso da Cláudia, né? Na linguagem do amor, a gente identifica 5 linguagens. Então, a minha linguagem do amor, ela é palavras de incentivo, palavras de elogio, palavras de afirmação. E a linguagem de amor da Cláudia é tempo de qualidade. E o mais engraçado é que quando a gente foi fazer o nosso teste para descobrir qual era a linguagem de amor de cada um, o meu deu palavras de afirmação como primeiro lugar e tempo de qualidade como último. E o da Cláudia deu tempo de qualidade como primeiro e palavras de afirmação como último. Então, Então, vocês já imaginaram o que deu, né? O Kelly queria me elogiar o tempo inteiro, falar que eu estava bonita, e isso para mim não faz diferença nenhuma. O que eu gosto é sentar no sofá, assistir um filme, ficar à toa, sem falar nada, sentar, tomar um café, ficar um tempo juntos. Então, assim, e ele é o contrário. A palavra de afirmação que para mim não significa nada, para ele significava muito, mas como para mim não significava nada, muitas das vezes, e a maioria das vezes, eu nem elogiava, eu nem falava aquilo que ele queria ouvir. Então, o que acontecia? A gente tinha aqui um problema, né? Porque ele queria me demonstrar amor da forma que ele recebe, e eu queria demonstrar amor para ele da forma que eu recebo. Então, assim, isso um não. falando chinês, outro falando alemão. Exatamente. Linguagens totalmente diferentes, não nos entendíamos com relação à linguagem de amor. Quando a gente conhece a linguagem de amor do outro, é muito mais fácil a gente entender o que o outro está falando com a gente, né? O que ele quer falar com a gente. E isso não só no casamento, mas eu vou dizer para vocês isso em tudo, com os filhos, Os filhos, no trabalho, na igreja, no na ministério. igreja, ministério, com os pais. Minha sogra, por exemplo, minha sogra, a linguagem de amor dela era serviço. E ela chegava na minha casa, queria fazer, arrumar tudo, fazer tudo. E eu ficava super chateada. Eu falava, meu Deus, ela quer tomar o meu lugar. Mas, na verdade, não é isso. Ela não queria tomar o meu lugar, ela queria demonstrar amor para minha família. Que é Mas atos de que serviço. ato Ela de gosta de serviço. servir, ela gosta de arrumar a casa, de arrumar as coisas como uma forma de demonstrar o amor dela. Quando eu entendi isso, as coisas começaram a fazer sentido para mim. E aí eu comecei a entender a demonstração e a receber o amor das outras pessoas, da forma com que elas conseguem passar. Então, isso é importante para a gente, como cônjuge, conhecer a linguagem de amor do outro, porque se a gente tem o primeiro princípio que a gente disse aqui no início desse curso, que é melhor dar do que receber, se a gente tem que dar, né? A gente tem que dar amor, mas não adianta dar amor numa linguagem que o outro não vai receber. Já aconteceu comigo várias vezes, eu quero ele sair frustrado. Às vezes ele me dá um presente caríssimo, achar que aquilo ia transformar, que eu ia ficar super feliz, e eu saí de lá assim, oh, muito obrigada, mas isso aqui para mim não me demonstrou amor.
né? Isso para mim não teve um significado forte. Então, assim, e às vezes muitas pessoas gostam de quer presentear, né? Às vezes um é dar presente. Dar presentes. Então, assim, e pronto, e a gente precisa entender. Então, a linguagem de amor, conhecer a linguagem de amor do cônjuge é muito importante, das pessoas com qual estão à sua volta. Se você quer demonstrar amor por o outro, tem que demonstrar esse amor na linguagem do outro, e não na tua linguagem, porque senão você não está dando, né? Você está querendo adaptar o outro a você. E o que a gente falou desde o início aqui, que não é isso. A gente precisa mudar nós Nós para que a precisamos gente... ser bilíngues, Exato. às vezes até trilíngues. Nós precisamos aprender qual é a linguagem de amor do nosso cônjuge para nos esforçar em falar na língua dele. Então, por exemplo, eu já sei que o da Cláudia é tempo de qualidade e não é o meu, mas eu tento me esforçar para que a gente possa sair junto. Às vezes a gente pega, ela fala, vai comigo em tal lugar. E eu falo, ai meu Deus do céu, eu vou ter que pegar o carro e ficar lá fazendo essas coisas todas. Vamos. Por que eu vou? Porque eu quero presenteá-la, quero demonstrar o meu amor com a forma que ela entende. Porque não adianta só eu elogiar. Eu elogiar a Cláudia ou não elogiar é a mesma coisa. Por quê? Porque palavras de afirmação não é uma linguagem que ela entende. Em compensação, não adianta ela só querer que eu fique ao lado dela, porque a minha é palavras de afirmação. Então, de vez em quando, ela tem que falar: nossa, o que você fez foi tão bom. Nossa, que legal isso que você fez. Nossa, você é um marido muito bom. Nossa, você é um ótimo pai. Por quê? São essas pequenas demonstrações que eu entendo do amor. E ela precisa também se esforçar para falar a minha língua e eu me esforçar para falar a língua dela. Ok? Então, muito importante. Quem quiser depois pesquisar, a gente tem um tempo curto, não dá para entrar muito no cada um dos detalhes, mas quem quiser depois pesquisar sobre linguagem do amor, é muito interessante para que você possa perceber para trabalhar isso na sua casa. O segundo ponto é de extrema importância para os casais, principalmente como aquilo que a Cláudia disse, quanto ao sentimento, tá? Qual que é a diferença da comunicação tópica da comunicação relacional? Muitas pessoas nunca ouviram falar disso e não sabem do que se trata. E isso faz uma diferença enorme no casamento. Por quê? Uma coisa é você discutir o tópico de uma conversa. E a outra coisa é você discutir o que foi dito, como que a outra pessoa se sentiu quando você disse algo. É uma diferença enorme. Por quê? A maioria dos casais, quando não entende a diferenciação da comunicação tópica e relacional, e você acaba dizendo algo para o outro que feriu os sentimentos daquela pessoa, a reação na resposta geralmente não vai ser assim: olha, você me deixou triste. Geralmente a resposta vai ser sobre o tópico. E aí o marido vai responder de novo sobre o tópico. E eles vão ficar discutindo o tempo inteiro sobre o tópico, e o problema não é o assunto que está sendo discutido. O problema é o sentimento da outra pessoa. Então é muito importante, quando começa uma discussão, a gente entender: nós estamos discutindo aqui o tópico ou nós estamos discutindo como você se sente? Vou dar um exemplo. A esposa está num congresso de mulheres e está sendo abençoada e está tudo muito lindo. E ela liga para casa para saber como é que está o marido e os filhos. Ok? E aí o marido vira e diz assim, achando que vai ganhar o prêmio de marido do ano, fala assim: olha, levei os nossos filhos lá no cinema hoje, assistimos o filme X, e pensando que agora vai receber um grande elogio como um grande marido que saiu com os filhos. E aí do outro lado ele ouve a voz assim: como assim você foi com eles no cinema? Não, a gente foi lá ver o filme, né? Já que você está aí no congresso. Ah, mas vocês foram no cinema sem eu estar junto? Vocês assistiram o filme tal? E o marido não consegue entender e fala: não, mas é porque a gente estava aqui. E aí a gente foi, mas é porque os meninos queriam ver o filme. E ela fala: não, mas a gente não ficou de ver o filme juntos. Não, mas você está no congresso. E a partir daquele momento, enquanto for discutir o filme, a conversa não vai. A briga vai continuar. Por quê? Porque enquanto o marido tentar se defender ou tentar justificar o porquê que ele levou ao filme e ele não perceber que o lado da esposa ela ficou magoada porque ela foi excluída do filme e ela está se sentindo menos importante,
E aquele fato do filme, dele ter levado, ela está sentindo que ela ficou fora daquele momento familiar e ali, de alguma forma, feriu os sentimentos dela, enquanto o casal não entender que aquilo não é mais sobre o filme, não é mais sobre o tópico, a conversa e a discussão nunca vai acabar. E vai ficar ali a mulher acusando e o marido justificando. Por quê? Porque não é sobre o filme, é como ela se sentiu, é como aquilo causou para ela. Então, ou seja, a partir do momento que você disse algo e no outro houve uma transformação muito grande que parece assim, Pacha, mas eu só falei isso. Quantas vezes no casal a gente não está discutindo e fala assim, mas não é possível, eu só falei isso e você está desse jeito. Ah, mas você não me entende, você não sabe de nada. E começa aquelas discussões, para e pergunta, o que eu disse, como você se sentiu? E pergunta sobre o sentimento da outra pessoa. Porque a gente precisa, um ponto importante não é o que se fala, é o que se sente. E nós precisamos respeitar o sentimento do outro, porque o sentimento é do outro. E muitas vezes o sentimento vai levar a gente a algo que muitas vezes tem alguma coisa no nosso coração e Sim. que não tem nada a ver com aquilo, mas aquilo foi o gatilho para você se sentir mal, entendeu? Então a gente precisa nesse momento parar quando algo acontecer que te tirar do sério, que você ficar com muita raiva, ou algo assim que te despertar um sentimento que não é um sentimento bom, é parar e orar e perguntar ao Senhor, Pai, por que eu estou me sentindo assim? De onde isso começou? O que está acontecendo que me fez sentir tão mal, ficar tão irada, tão nervosa? Sabe, o que tem no meu coração? Porque muitas das vezes algo aconteceu e provavelmente que deixou uma marca em nós. E muitas das vezes a gente não sabe expressar, e muitas vezes a gente não sabe como aquilo está doendo. Então é importante nesse momento, e quando isso acontecer entre o casal, não é vocês ficarem discutindo, é vocês pararem, orar, a pessoa poder abrir o coração e dizer exatamente o que ela está sentindo. Ah, eu estou sentindo que fui excluída, eu estou sentindo que eu não sou importante, eu estou sentindo... E poderem ela colocar o sentimento dela para fora e poder orar juntos e pedir ao Senhor para trazer luz, para trazer, para mostrar aquilo que está doendo, para que o Senhor possa trazer cura e restaurar o coração, né? Tanto da mulher quanto do homem, e ali estar junto com o outro, né? Em vez de a gente deixar que isso venha distanciar nós como casal, é trazer esse momento de dificuldade para nos unirmos mais, para que nós possamos estar juntos, né? Em prol daquilo que o Senhor quer fazer no nosso casamento. Então, assim, a gente precisa entender essa diferença quando a gente fica discutindo o assunto e quando isso passa para a parte do sentimento. Não tem nada a ver com o assunto, não tem nada a ver com o tópico, não tem nada a ver com aquilo, é só uma forma de nos distrair. Mas a gente tem que parar, porque é nesse momento que a gente acende a luzinha vermelha que tem algo errado. E a gente tem que parar nesse momento e tratar aquilo que está errado, não deixar que aquilo vá acumulando, porque aí vira uma discussão, aí depois vem a segunda discussão, aí vem a terceira discussão, e aí depois vai dormir no sofá, e aí no depois... final nem lembra mais por que brigou. Aí depois já não sabe o que aconteceu, porque o importante, o assunto, se a gente parar racionalmente para pensar naquilo que a gente está discutindo, muitas das vezes nós vamos falar assim, não faz sentido essa discussão. Mas a gente entra para o lado do sentimento e isso vai nos magoando, vai nos afastando. Então a gente tem que parar quando isso acontecer e orar, tomar a decisão certa. Vamos orar e vamos perguntar ao Senhor o que está acontecendo. Né? O que está no meu coração? Pode ser que ali naquele momento você não vai entender, mas continua perguntando ao Senhor, Pai, o que está acontecendo? Por que eu me senti assim? Pai, traz a minha memória para que eu possa ser curada por ti, para que eu possa trabalhar isso que está acontecendo, para que eu possa viver os teus propósitos. Então, não deixe que isso vá acumulando, e que isso vá só distanciando vocês como casais. E aqui um ponto, vou dar um exemplo que junta os dois
as duas formas de comunicar, tanto a linguagem de amor quanto o tópico relacional. Por exemplo, uma vez a Cláudia falou comigo assim, a gente precisava trocar uma lâmpada, e pai, já tinha um tempo que eu não trocava essa lâmpada, e ela falou assim, eu vou chamar alguém aqui, vou contratar alguém para trocar essa lâmpada. Pronto. Acabou com o meu dia. Por quê? Ela disse que ia contratar alguém para trocar a lâmpada. O que que eu entendi? Que eu não era bom o suficiente nem para trocar uma lâmpada, que ela tinha que chamar outro homem aqui em casa para trocar a lâmpada, porque o marido dela não era bom o suficiente para isso. Então, às vezes uma coisa simples, como o meu é linguagem de amor, e ela falou que ia chamar uma pessoa para trocar a lâmpada, aquela frase, como a minha linguagem é palavras de afirmação, você falar que vai precisar chamar outra pessoa para trocar uma lâmpada, é justamente o oposto de afirmação. E aquilo veio para mim, então, não foi dizendo que ela ia contratar alguém para trocar uma lâmpada, mas que eu não era bom o suficiente. Ele Então, não entendeu que ia resolver o problema. a Cláudia queria resolver o problema. E eu entendendo que eu não sou bom o suficiente. E para o homem, o que você quer matar um homem no casamento é dizer para ele que ele não é bom o suficiente. É criticá-lo a ponto dele achar que ele não é bom o suficiente. Então, ou seja, uma coisa tão simples quanto trocar uma lâmpada, e aí nós começamos a discutir. E no final a discussão é sobre a lâmpada, é trocar a lâmpada, porque tem que trocar a lâmpada, porque eu tenho que comprar, porque eu não tive tempo. Ou seja, passa-se o tempo todo discutindo a lâmpada, e o problema não é a lâmpada, o problema é como eu me senti com o que ela falou. E se a gente não parar e ela falar assim, peraí, você não pode ter ficado tão nervoso por causa de uma lâmpada. Como que você está se sentindo? E aí eu dizer para ela, olha, estou me sentindo mal, estou me sentindo como que eu não sirvo para nada. Não, mas não é isso, meu bem. Você serve muito, você é muito lindo, muito amoroso. E aí você começa a reverter aquela situação e tentar tirar aquele assunto, tirar aquela situação do caminho. Então, por isso que a comunicação, às vezes, vai levar vocês a um caminho que não é o que vocês querem ir. E, ao final das contas, pode dar aquele sentimento de falar assim, nada do que eu falo ele entende, nada do que eu faço ele reconhece, eu faço de tudo e ele não reconhece nada. Se vocês estão nessa situação que você fala assim, olha, minha esposa, não adianta o que eu faço, ela está sempre insatisfeita. Ou a esposa fala, nada do que eu faço agrada meu marido, repensa esses dois tópicos. Vocês estão falando a mesma língua, e se vocês estão discutindo o tópico e não o sentimento, não a relação, o que aquilo causou em você. Exatamente. E o problema é quando a gente não entende isso, é que aí acaba que o que o outro vai falar vai fazer com que o outro também se sinta mal. E aí entra os dois no problema do sentimento. Aí imagina a confusão que a gente arruma. Então, quando um que está mais consciente, né, que não foi magoado, que o outro que se sentiu ofendido, você precisa, nesse momento, parar, respirar e ajudar o teu cônjuge. E não a gente deixar que a gente também fique... Jogar gasolina na fogueira. Porque senão os dois vão ficar feridos. E quando os dois estão feridos, para a gente parar e pensar e ir para a razão é muito mais difícil. É verdade. Então, a gente precisa, quando começa essa situação, é o momento de já parar. Quando um já está sentindo, quanto seja o homem ou a mulher, quando começou já a sentir algo, é melhor parar e orar juntos e buscar do Senhor a direção. Né? Muitas vezes nós não vamos encontrar solução, como eu disse, mas só da gente parar aquela discussão e já entregar isso nas mãos do Senhor, a gente já deu um grande passo para que a gente não faça com que isso se torne cada vez maior no nosso relacionamento. Então, terminando a parte da pedrinha da comunicação, espero que tenha contribuído para vocês, que isso possa, de alguma forma, melhorar a comunicação do casal. A gente vai partir aqui um pouquinho para as finanças. E qual que é um dos grandes problemas, uma grande parte dos divórcios acontecem devido a problemas financeiros. O problema é que o problema financeiro, o primeiro passo é o foco no dinheiro. Né? Aí o casamento entra e as pessoas, então, os dois têm um propósito. E o propósito não é um com o outro. O propósito é ganhar dinheiro, foco no dinheiro. E quando você começa a focar no dinheiro, você começa a trabalhar pelo dinheiro. E se você trabalha pelo dinheiro, o dinheiro é o seu chefe. Sendo que deveria ser o contrário. O dinheiro deveria nos servir
e não nós servirmos ao dinheiro. O fato é, se você perguntar para a maioria das pessoas por que elas estão trabalhando, a maioria delas vai dizer, porque eu preciso Do dinheiro. do dinheiro. Mas por que que você precisa do dinheiro? Aí a maioria das pessoas vai responder para pagar os boletos, para pagar as faturas. E aí o foco da vida do casal fica somente esse processo. E aí é interessante que... Desculpe, eu estou um pouquinho gripado. A dívida, muita gente pensa na dívida somente na dívida financeira. O problema é que a dívida financeira, ela é o primeiro passo para você contrair uma série de outras dívidas, que muitas vezes a gente não consegue ver no nosso dia a dia. Porque a partir do momento, e aí isso é um ponto que precisa ser muito claro, muitas das vezes os casais não são transparentes na parte financeira, ou seja, às vezes a esposa nem sabe quanto o marido ganha, Ou o contrário, ou o também. contrário, Isso acontece também. Hoje em dia as e eles mulheres... casam e já é quase que uma separação de bens ao casamento. Olha, eu recebo, tenho meu dinheiro, você recebe, você tem o seu dinheiro, e cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Se você precisa de dinheiro, você não vem falar comigo, controle a tua vida. E não há, então, porque quando Unidade, não né? há unidade, porque o que a palavra diz? Que o homem sai da casa do pai e da tua mãe, junta com a tua esposa, e os dois se tornam uma só carne. Mas para alguns casais, o se tornar uma só carne, ou seja, eles vão se tornar uma família, é assim, nós vamos nos tornar uma só carne, mas com contas separadas. A parte financeira não entra numa só carne. O resto pode entrar, mas as finanças não. E não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus para um casal é transparência, Unidade. é unidade. Tem que ter igual lá na Torre de Babel. Ali na Torre de Babel faltou. Por que eles não conseguiram atingir o que eles queriam? Eles tinham unidade, eles tinham propósito e eles falavam uma só língua. Mas eles não conseguiram cumprir o objetivo deles, porque faltou para eles o mais importante. É que isso tudo, essa junção de propósito, de unidade, de comunicação, fosse para cumprir o propósito de Deus. Mas eles queriam cumprir o propósito deles. Para cumprir o propósito deles, aquilo deu ruim. O casamento é a mesma coisa, tem que ter unidade, tem que ter união, tem que ter a comunicação, mas o casal tem que estar focado no propósito de Deus para a vida deles. E às vezes a parte das finanças é uma parte que traz escuridão para o casamento. Exato. Porque o marido faz, a mulher não sabe. Eu me lembro uma vez que eu estava trabalhando e tinha uma menina que trabalhava lá com a gente, e aí foi muito engraçado porque ela chegou na empresa, a gente trabalhava em cima de uma loja de sapato. Então você imagina para as mulheres lá o terror que não era trabalhar em cima de uma loja de sapatos. Todo dia voltava uma menina lá com um sapato na mão. A menina chegou com a caixa de sapato, tirou o sapato assim, meteu o sapato dentro da bolsa, fechou e jogou a caixa fora. Aí o pessoal olhou e falou assim: "Oh, mas você está metendo o sapato novo dentro da bolsa?" Ela, porque meu marido não pode saber que eu estou chegando com um sapato novo. Então eu chego com o sapato na bolsa, escondo ele lá no meio dos outros. Quando ele olha e fala assim: "Ué, mas esse sapato aqui?" Ela ainda vira para ele e fala assim: "Tá vendo como é que você não presta atenção em mim? Você nunca vê meu sapato. Eu tenho esse sapato há tanto tempo e você nunca viu." Ou seja, ela comprava o sapato sem ele saber, escondia, e quando ele reparava que o sapato era novo, ele era acusado de não prestar atenção nela. Mas você sabe o que mais me preocupa? Porque isso passou a ser uma normalidade. Quando eu ia comprar sapato nas lojas, eles já me perguntavam se queria caixa ou não, se precisa, porque isso era comum das mulheres. As mulheres compravam comprarem escondido. e esconder. As centopeias. Então, assim, é importante a gente entender que finanças é um dos temas que Jesus mais disse na Bíblia, mais do que sobre salvação. Então, se salvação é importante, Jesus falou mais sobre finanças do que sobre salvação na Bíblia, quer dizer que finanças realmente é um tema importante e é um tema que tem distraído os casais, trazido divórcio para os casamentos e também fazendo com que as pessoas deixem de servir a Deus, porque a palavra de Deus diz que não tem como a gente servir dois senhores, ou a gente vai servir a um ou vai servir ao outro, e o que tem acontecido é que a gente tem deixado de servir a Deus
para servir ao dinheiro, né? O Kelly falou que o foco aqui não pode ser o dinheiro, porque o nosso trabalho é o meio que Deus usa para nos mandar a provisão, mas a provisão, o nosso provedor é o Senhor. A fonte é A Deus. fonte de O recurso, canal é o trabalho. exato. A nossa fonte de recursos sempre vai ser o Senhor. E uma vez eu li um livro e achei fantástico, porque o cara estava falando e tal, e ele tinha sido mandado embora. E ele estava muito ansioso, chegou em casa, tinha sido mandado embora, chegou em casa, falou com a mulher super feliz, olha, eu fui mandado embora, eu estou ansioso para saber o que o Senhor vai fazer agora, qual vai ser a nova fonte, o novo canal que o Senhor vai abrir. Porque se ele fechou esse canal, é porque ele quer fazer algo na nossa vida. Agora, eu fico imaginando hoje, a gente fica tão preocupado com dinheiro, se um de nós formos mandado embora ou sair do trabalho, como que nós vamos chegar em casa? Se nós realmente vamos chegar da forma com que esse homem chegou, feliz e falando, Deus fechou esse canal, mas vai abrir outro, eu quero ver, eu estou ansioso para ver o que Deus vai fazer na nossa vida, ou se a gente ia chegar descabelando e desesperado, porque a gente perdeu pensando nós que perdemos a fonte, né? Na verdade, vai mudar o canal, mas a fonte é o Senhor e sempre vai ser o Senhor. Então, isso é importante a gente estar atento. E as consequências. Por quê? Geralmente, quando os casais não têm transparência, grande chance depois de entrarem também na questão das dívidas. E aqui a gente colocou um lembretezinho que é dívidas financeiras vão fazer com que as pessoas trabalhem mais. Porque se elas estão com dívida, elas vão ter que trabalhar mais para tentar pagar aquelas dívidas. Se elas vão trabalhar mais, elas começam a ter uma dívida de tempo, porque elas gastam mais tempo no trabalho do que em casa. E as dívidas de tempo levam às dívidas de relacionamento. Ou seja, eu vou ter menos tempo com a minha esposa, menos tempo com os meus filhos, e eu vou entrar num déficit de relacionamento com eles. E eu ainda acho que o nosso déficit maior de relacionamento é com Deus ainda, porque acaba que a gente sacrifica o nosso tempo com o Senhor, o tempo com Deus, e que é a chave do sucesso, é a chave de tudo na nossa vida, é a base da nossa vida tem que ser o Senhor, e a gente acaba sacrificando o tempo nosso com o Senhor, porque a gente está em dívida com tudo. Então, a gente está em dívida com as pessoas, a gente está em dívida com a família, a gente está em dívida com todo mundo, e a gente fica em dívida com o Senhor. E por último, e não menos importante, planeje um futuro melhor. E aqui o nosso principal recado é assim, a Cláudia nem gosta que eu falo dessa música, Não. mas é para a gente não viver a vida Zeca Pagodinho. A gente não pode viver uma vida, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso não é vida de cristão. Essa não é a vida que Deus tem para você. Ou seja, não deixa a vida te levar. Não vai vivendo o dia a dia como assim, olha, vamos deixar o dia de hoje e não. Nós precisamos planejar. Nós precisamos planejar. E um dos grandes pontos que se você olha para as empresas, toda empresa bem-sucedida, ela tem um planejamento. E dentro do planejamento da empresa, uma empresa bem-sucedida, ela trabalha muito a visão, a missão e os valores. Por quê? É a missão, visão e valores que vão gerar a cultura da empresa. E a cultura da empresa é aquilo que vai manter as pessoas na empresa. Quantas vezes a gente já não foi trabalhar num lugar que a gente fala assim, nossa, eu me identifico tanto com essa empresa, eu me identifico como eles pensam, a forma que eles trabalham, eu me identifico com o jeito que essa empresa faz. E isso faz com que você trabalhe e queira trabalhar naquela empresa. Em compensação, tem outras empresas que na sua primeira semana de trabalho se olha e fala assim, meu Deus, como é que alguém consegue trabalhar nesse lugar? Isso aqui é uma fábrica de gente doida. É horrível, que clima horrível que tem aqui, que coisa péssima. Ou seja, o que faz a diferença de uma empresa para outra? É a cultura. E da mesma forma, nós temos que pensar nisso quanto família. Qual é a visão e a missão da minha família? Quais são os valores da minha família? Porque quando nós estamos aqui, marido e mulher e filhos, nós temos que entender que os nossos filhos também, e nós como casal, queremos nos sentir como parte de algo. Assim como as empresas criam a cultura para que as pessoas permaneçam nela,
Nós também temos que pensar na nossa família e nos nossos filhos como um local que as pessoas gostem de estar, que se sintam bem, que se sintam parte. Cada um aqui eu tenho certeza que ou pode já ter passado por uma experiência dessa, ou conhece alguém que já passou, que a pessoa fala assim: eu não vejo a hora de sair de casa. Eu não aguento mais morar com a minha família. Eu não suporto mais aquela casa. E a pessoa, e o que é pior, e a gente conhece pessoas assim, que esse sentimento de eu preciso sair da minha casa era tão grande que qual foi a válvula de escape mais rápido que ela encontrou para sair de casa? O casamento. O casamento. O casamento era a válvula para sair de casa. E aí já começou com a motivação errada. Lá no início que nós falamos do quê? Da motivação do casamento. Então, ou seja, se vocês não trabalharem o ambiente de casa, a cultura da casa, os valores, quais são os valores da sua família? O que seus filhos entendem que são os valores da sua família? Você e a sua esposa compartilham dos mesmos valores? Têm o mesmo propósito? Vocês têm a mesma visão? Estão direcionados para o mesmo lado? Se a resposta é não para alguma dessas perguntas, parem e tirem um tempo para conversar sobre isso. Então, o que a gente queria falar é, pare um tempo para pensar quais são os valores em comum que a sua família tem. Quais são os seus planos para a sua família para o próximo ano? Ao final de 2024, o que você espera ter mudado na sua vida? O que vocês, como casal, você de forma individual, o que você espera atingir até o final de 2024? Vocês, como casal, o que vocês esperam atingir ao final de 2024? Vocês, como família, olha para os filhos. Aonde vocês querem que os seus filhos estejam no final do ano que vem? Por exemplo, uma vez a gente foi falar com a Júlia falou assim: ah, pai, eu queria... Ela tinha 11 anos. Eu queria fazer arquitetura. Alguém, filho, que bom que você quer fazer arquitetura. Aí ela olhou e ela odiava inglês. Odiava inglês. Para ela, inglês era a pior matéria de todas. Ela ia bem em todas as matérias, menos em inglês. E aí ela falou assim: ah, filha, aqui no Porto tem uma faculdade de arquitetura muito boa, mas ela falou assim: ah, pai, deixa eu pesquisar quais são as melhores universidades com 11 anos de arquitetura. Eu falei, claro, filha, pesquisa. E ela voltou para a gente e falou assim: pai, a melhor faculdade de arquitetura do mundo é nos Estados Unidos. Eu falei: ah, que bom, filha. Pois, pai, mas lá nos Estados Unidos fala inglês. Eu falei: fala inglês. Pois é, por isso que a gente falou que inglês é importante. Ela falou: pai, então eu tenho que aprender inglês. Ok, vamos colocar no teu plano aqui, filha. Para o ano que vem, você vai aprender inglês. E pronto. E aí ela planejou, nós sentamos juntos como família e definimos, e não foi uma coisa que eu impus para ela e falei: você tem que aprender a falar inglês. Nós, junto em família, definimos que aquilo era uma meta para ela para o futuro. E ela botou isso na cabeça dela, e acho que ela tem uma chavinha que é impressionante. Ela ligou a chavinha do inglês e começou a estudar inglês e aprendeu a falar. Hoje ela tem 16 anos e fala inglês fluente. Já mudou de ideia, não quer fazer mais arquitetura lá nos Estados Unidos. Mas o inglês é importante. Mas o inglês hoje, ela consegue se comunicar em inglês fluentemente. Por quê? Foi uma meta que nós estabelecemos com ela para ela aprender inglês. Em algo que ela também entendeu que geraria valor para ela. E aí eu acho que vale a pena a gente parar e planejar também e fazer uma auto-reflexão. O que eu, né, quero fazer para o próximo ano? O que eu quero melhorar no próximo ano? De repente, algo que a gente fazia muito no Brasil e que agora a gente depois, quando chegou aqui em Portugal, a gente não conseguia. Mas era o quê? Ter um tempo para estar juntos como casal. Vamos planejar pelo menos uma vez, a gente sair uma vez por mês e ir num restaurante juntos, ficar juntos, fazer algo que a gente gosta. Ir no cinema. Ir no cinema. Então, o casal, assim, deixa os filhos em casa ou com alguém e vai o casal. Planejar, fazer algo que vocês gostam. Por exemplo, meu é tempo de qualidade, meu tem que sair e fazer alguma coisa juntas, né? Mas pensa, o que eu posso melhorar para o próximo ano, né? O que eu posso fazer que eu não fiz esse ano, né? O que eu posso fazer para abençoar a vida do Kelly que eu não fiz esse ano, que eu poderia ter feito, mas não consegui. E planeje fazer, porque se a gente não colocar isso no papel, se a gente não colocar esse planejamento, e sempre que pensar em planejamento, lembrei aqui, 2 perguntas você tem que fazer. Primeiro, isso que eu estou planejando honra a Deus? Se sim, se você responder que sim, ok, tem que estar no teu planejamento. A segunda pergunta, isso que eu estou planejando demonstra amor pelo próximo?
Se sim, tem que estar no teu planejamento. Agora, se é algo você colocar que não honra a Deus ou não demonstra amor pelo próximo, tira lá, porque é algo que não Que é vai só para agradar, você. é algo egoísta, né? É algo para você né? Não é o que vai agradar ao Senhor. Então, sempre tem essas duas perguntas. O que eu estou planejando fazer o ano que vem, isso honra o nome de Deus? Isso vai agradar o coração de Deus? Sim. Ah, isso honra, demonstra amor ao próximo? Sim. Então, tem que estar no meu planejamento. Então, a gente tem que melhorar. Nem sempre é um passo de cada vez. Não E é, não tente mudar tudo de uma vez. não tem jeito. A gente não consegue. Escolha. Eu digo o seguinte: para você começar um bom novo hábito, você tem que tirar um antigo. É sempre um trade-off, sempre uma troca. Você não consegue adicionar um hábito novo sem tirar um antigo. Nós somos pessoas, somos limitadas aos nossos hábitos. Então, assim, você vai pensar: qual é um hábito ruim que eu tenho que está me atrapalhando para o próximo ano? E você vai pensar: qual é o bom hábito que nós precisamos adquirir, seja talvez em casal ou individual, que nós precisamos, considerando isso que a Cláudia falou, honra a Deus e honra ao próximo, demonstra o amor ao próximo, qual é o que eu preciso tirar e qual eu preciso adicionar? E vai fazendo isso um de cada vez. Você não tem que mudar a sua vida toda de uma vez. Vai mudando um mau hábito de cada vez. Troca um mau hábito por um bom hábito. Mas não faz isso de forma aleatória. Planeja. Sentem agora, nós estamos numa ótima oportunidade. Eu acho que esse curso veio num momento muito bom. Ou seja, no final do ano. Temos agora um ano de 2024 batendo na porta. Selecione uma semana no mês de dezembro, geralmente ali entre o Natal e o Ano Novo, e faça uma reunião familiar e definam planos para vocês como família. Aonde vocês querem estar em dezembro de 2024? O que vocês querem alcançar? Depois que você já tivesse feito isso, já criar esse hábito, começa a pensar aonde eu quero estar daqui a 5 anos. Como eu quero estar daqui a 5 anos? E se você fala assim, mas onde que eu estou hoje não está bom. Ok, o que a gente precisa fazer juntos para que melhore? Aonde nós precisamos juntos trabalhar como casal para atingir um melhoramento na minha vida? Então, é muito importante o casal trabalhar isso juntos, trabalhar até como família. O que eu acho interessante é que a palavra de Deus começou em Gênesis lá, e a gente vê Deus colocando ordem naquilo que estava desorganizado, era um caos, né? Então Deus foi colocando ordem nas coisas, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, tudo tem uma sequência. E se a gente for olhar, o que Deus fez no segundo dia dependia do primeiro, e foi indo numa sequência. Deus coloca as coisas em ordem. Então, eu acho que a gente precisa também parar e colocar nossas coisas em ordem, né? Colocar nossa vida em ordem, e sempre com dependência do Senhor. Nos organizar, nos planejar, daqui 1 ano, daqui 5 anos, e colocar isso nas mãos do Senhor também, na dependência dele, porque nós fazemos planos, mas o Senhor é que vai confirmar se isso realmente vai acontecer, mas nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta a gente só deixar para Deus, porque Ele quer que a gente faça aquilo que Ele deu para a gente para fazer. A nossa parte, a gente que tem que fazer. Nós temos que fazer o natural para que Deus possa fazer o sobrenatural na vida dele, na nossa vida. Se nós não fizermos o natural, a gente não vai para o sobrenatural. E por último, que é justamente isso que a Cláudia comentou, que é a base sólida do casamento. É justamente a gente ter essa visão de Deus para a vida do casal. A gente quer trazer para vocês algo que o Senhor falou muito ao nosso coração, e para encerrar, e é sobre exatamente, foi o primeiro milagre de Jesus, e não foi à toa, né, que a Bíblia faz as coisas da forma com que faz, porque o Senhor já faz, já pensado e já planejado, da forma com que Ele quer que a gente nos chame a atenção. Então, o primeiro milagre de Jesus, Ele fez no casamento, e Ele fez por uma importância que o casamento tem para o Senhor. Então, a gente vai ler aqui com você João 2, de 7 a 10, e para a gente estar aqui atento, e toda vez que algo acontece pela primeira vez na Bíblia, que foi o primeiro milagre de Jesus, ele tem que mexer com a gente no seguinte sentido: a gente entender que aquilo tem uma grande importância. Porque se foi a primeira vez que aquilo aconteceu, foi o primeiro milagre de Jesus, Deus deu uma importância para aquele milagre, Deus deu uma importância para aquele evento. E a gente tem que estar atento a isso que o Senhor fez.
Então, João 2, 7 a 10. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E, logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. E aqui é onde a gente quer colocar como a base sólida do casamento. Um dos grandes pontos que a gente vê é que muitos casais, quando começam o casamento, começam bem. E ao longo do tempo, o relacionamento e o casamento vai deteriorando. E a gente vê aqui no milagre de Jesus algo interessante. Porque o vinho, no sentido bíblico, e nessa passagem especificamente, o vinho é o sinônimo de alegria, de felicidade, de amor. Por quê? Porque o vinho ali trazia a alegria da festa. E era uma desonra muito grande para os convidados o que tinha acontecido, que é acabar o vinho. Acabou o vinho, aquilo traria já no início do casamento uma situação muito complicada de desonra, de frustração para aquele casal. E ali o casamento já tinha passado ali um bom tempo, já não estava no início, já estava mais por fim, e o homem disse ali do bom vinho no final. E a gente tem que entender que o casamento precisa ser assim. O casamento, ele é igual ao vinho, ele tem que ir melhorando com o tempo. O pessoal fala que os vinhos vão envelhecendo, quanto mais velho o vinho, melhor. E o casamento também tem que ser assim. Agora, o casamento, ele só melhora, ele só vai ter o vinho bom mais à frente, mais quando o casal está mais maduro, se Jesus estiver naquele casamento. E aí a gente volta aqui, porque como Jesus estava presente naquele casamento, o bom vinho, ao final do casamento, ou seja, depois de um tempo de casamento, o casamento teve o melhor vinho. E a gente precisa entender que o melhor vinho do nosso casamento ainda está por vir. Por quê? Porque é justamente com a maturidade do casal, com a maturidade espiritual e a busca constante de manter Deus no nosso casamento e Jesus na nossa vida, é que vai fazer com que nós tenhamos um bom vinho ao final do nosso casamento, até que a morte nos separe, até que a gente vá viver na graça com o Senhor. E aí, quando a gente fala em casamento, e é isso que o Kelly colocou aqui, que com o passar dos anos, né? Como eu estou mais feliz no casamento? Eu acho que isso é uma pergunta que nós temos que fazer como casal. Com o passar dos anos, desses anos que já se passaram, nós estamos mais felizes com o nosso casamento? Porque normalmente a resposta é o contrário. Geralmente é não. Geralmente é não. Mas aqui Deus nos mostra que quando Jesus, existe algo que Deus quer fazer ali, que é a questão da redenção. Né? Quando Jesus está no nosso casamento, e aqui ele vem nos ensinar que com Deus todas as coisas são possíveis. Com Deus aqui, algo aconteceu diferente. E esse homem relata isso. O que foi diferente? Ele inverteu as coisas. Né? Ele inverteu o bom vinho, ele deixou para o final. E, na verdade, aqui ele quer nos mostrar que quando Jesus está no nosso casamento, quando nós deixamos que Jesus entre no nosso casamento e que ele traga a redenção, que ele traga arrependimento, né, e que ele comece a participar junto conosco. A verdade, a transparência, Exato. A comunicação. Exato. Quando Jesus ele é incluído no casamento, isso faz a diferença, porque Jesus faz a diferença. Quando Jesus quando está no lugar, ele muda a situação, ele muda as histórias. A gente vê tantas histórias na Bíblia que Jesus mudou a história das pessoas, né? E se ele estiver no nosso casamento, ele pode até não estar de forma ativa, e muitas vezes a gente não convida ele para estar junto conosco, mas se a gente convidar o Senhor, nos arrependermos dos nossos erros, daquilo que não está legal, aquilo que a gente está fazendo que está contrário à palavra de Deus, e se a gente convidar e deixar que Ele esteja junto conosco, o impossível irá acontecer. Porque o impossível, para mim, hoje, olhando para essa história,
é exatamente deixar que o casamento, com o passar dos anos, fique melhor e fique cada vez melhor. Então, é isso que eu quero no meu casamento, é isso que eu desejo para o casamento das outras pessoas, porque o casamento é a forma de demonstrar a glória de Deus. Deus escolheu, começou, né? A Bíblia começou com um casal, né? E aqui Jesus, para iniciar os milagres deles, também iniciou com a família, porque a família tem um significado importante para o Senhor, né? A família é a base de tudo. Então, se você quer o inimigo, ele quer destruir aquilo que Deus fez, é destruir na família, né? Foi onde ele começou e é onde ele continua tentando atuar, que é trazendo destruição para as famílias. Mas nós, como cristãos, nós devemos parar e falar, não, não é isso que Deus quer para o meu casamento. Não é isso que Jesus quer para a minha vida e nem para a vida do meu cônjuge, nem para a vida dos meus filhos, né? Eu quero que Jesus entre no meu casamento. Eu quero que o meu casamento seja transformado para que a gente possa viver e a gente testemunhar daquilo que Jesus quer demonstrar através da família. Sim. Obrigado. Agradecemos muito a presença de todos vocês que estão aqui hoje, a oportunidade que nos foi dada de poder falar um pouquinho sobre esses dois temas, de planejamento e de finanças, e adicionamos aí algumas coisas a mais para poder dar esse embasamento, para poder termos aqui algo um pouquinho mais completo. E gostaríamos de agradecer a oportunidade, e principalmente ao Senhor que uniu todas essas pessoas que estão aqui hoje, pela honra e pela glória dele. Exatamente. Agradecer a todos, fico muito feliz em poder ver algumas pessoas aqui que a gente convidou. Rostinhos conhecidos. Estou muito feliz, aqueles que estão aqui, que verdadeiramente a gente possa viver o propósito de Deus no nosso casamento, que nosso casamento seja para glorificar o nome do Senhor, né? E Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, né? O homem e Deus, a mulher e Deus, e juntos, como casal, no nosso relacionamento com Deus, para que o nome dele também seja glorificado, para que o nome dele seja honrado, e que a gente possa, sim, sempre há um caminho, né? Eu falo que sempre há uma solução, e a solução, ela é simples, é Cristo. A solução é convidar o Senhor para estar junto conosco no nosso casamento, porque Ele transforma as realidades, né? Ele transforma maldição em bênção, né? Aquilo que poderia ser algo ruim naquele casamento, que é que não tinha vinho mais, o vinho tinha acabado, né? Ele transformou em algo sobrenatural, em algo bom, em alegria, em felicidade, no melhor vinho. E é isso que eu desejo para todos que estão aqui, esse melhor vinho, né? Que nosso casamento seja cada dia melhor. É isso que eu desejo a todos. E passamos de volta a palavra para nossa anfitriã. Gente, maravilhoso, obrigada, obrigadíssima. Eu tenho uma bombinha para soltar aqui na mão de vocês, fiquem aí. Chegaram aqui 6 perguntas. Eu quero saber se vocês conseguem responder em menos de 10 minutos, pode ser? Pode. Pode. Espero que sim. Eu já levei alguns cutucões aqui debaixo da mesa. Vamos, está acabando o tempo. Não, mas está perfeito, foi muito bom. Muito bom. Então, quando eu falar ele, não significa que é um homem, tá? Eu falo o cônjuge, então quer dizer que eu estou levando aqui, né? Não é para o homem, é no sexo no sentido geral, tá bom? Então, a primeira pergunta, para vocês darem aí sugestões. Não sinto segurança de falar de finanças com meu cônjuge. Não temos nenhuma comunhão nas finanças. Nossa comunicação é escassa sobre este assunto, pois quando vou tentar tratar disso com esta pessoa, até a fisionomia da pessoa, altera e me sinto insegura. Qual a vossa sugestão? Bom, ok. Um dos grandes pontos foi daquilo que a gente conversou da parte da comunicação. Se a pessoa muda a fisionomia, eu acho que antes de falar diretamente sobre a parte das finanças, é entender por que a finança, o assunto finança, faz com que o cônjuge se sinta desconfortável. É entender na parte do sentimento, ok? Ou seja, talvez ao invés de falar assim, olha, vamos aqui ver sobre as finanças,
Ou então você puxa o assunto e fala, olha, eu queria conversar com você para a gente ver se a gente consegue ter as finanças aqui e tal. Se perceber que a semblante mudou, que a pessoa fala, não, não quero, você fala assim, como você está se sentindo? E tentar buscar primeiro entender a parte do sentimento da pessoa. Agora, um outro ponto, assim, é orar. Comece a orar para pedir ao Senhor para dar estratégia, para que vocês possam conversar sobre isso, porque assim, esse tema realmente ele é muito difícil, Delicado. não é fácil, porque infelizmente a gente não aprende sobre finanças. E muitas das vezes a gente tem hábitos que vão cada vez mais assim, tornando uma bola de neve, mas eu vejo assim um caminho muito bom sobre isso. Primeiro, oração. Segundo, talvez pensar em fazer juntos um curso sobre finanças para casais, que ajude no planejamento do orçamento, ajude com coisas que vão vir para vocês melhorarem a questão financeira. E aí, nesse curso, o Senhor pode estar transformando a vida de vocês. Tem muitos livros também que falam sobre finanças e que podem ajudar as pessoas também no sentido de transformar a vida delas. Então, eu daria o primeiro caminho, oração. Segundo caminho, pensar em fazer alguma coisa relacionada a finanças, talvez dar um livro para ler, para que o Senhor possa falar com a pessoa sobre a questão das finanças e tentar entender essa parte da comunicação. Provavelmente tem alguma coisa que incomoda. E eu acho E que não estou esse... dizendo que vai ter alguma coisa errada com as Não, finanças. É, às vezes, mesmo algo da própria criação da pessoa exato. e que tem essa dificuldade de poder falar sobre esse assunto, ok? Então, assim, por isso que eu digo também, que é tentar entender por que que a outra pessoa se sente assim. Exato, exato. Chegou mais aqui, já falo. Meu cônjuge sempre escondeu o dinheiro de mim. Hoje não sinto segurança de falar sobre finanças com esta pessoa. É o que acontece, porque na verdade as pessoas, o que acontece? A gente casa achando e as pessoas esquecem da questão da unidade. E cada um tem a sua vida financeira separada. E a gente conhece várias pessoas que são assim, e conhecemos vários casais que não deram certo, separaram por causa exatamente do problema financeiro. Por quê? Cada um tem o seu dinheiro, cada um vive de um jeito, aí um começa numa situação teve um que perdeu muito dinheiro na bolsa e não quer dar. Por que a gente não quer falar de finanças em casais? Por que isso não acontece? A gente não quer prestar conta, gente. Não A quer ser questão- transparente. A gente não quer prestar contas, só que a gente vai prestar contas, entendeu? É melhor a gente prestar conta como casal Lá em João, capítulo do 1, que. E depois a gente vai ter que prestar conta com o Senhor. E a luz veio ao mundo, mas o mundo não quis saber da luz para que as suas más obras não fossem expostas. E a gente precisa ter esse ato de prestação de contas, entendeu? Talvez o que eu faria era eu compartilhar. Se eu tenho tudo separado, eu vou compartilhar, dar o primeiro passo, vou compartilhar minhas finanças com o meu cônjuge para que ele possa me ajudar a tomar boas decisões. Se eu tenho tudo separado, dá um passo de pedir assim, olha, eu tenho aqui as minhas finanças, eu quero compartilhar contigo, eu quero que você esteja orando comigo, eu quero que você me ajude a tomar decisões melhores. E nesse passo, talvez, isso pode quebrantar o coração do cônjuge para que ele também queira fazer a mesma coisa. E também uma coisa é ter inteligência emocional para falar e ouvir, né? Porque isso também é algo muito. Às vezes a pessoa quer até falar, mas ela aqui no caso ela sente insegurança de falar porque sabe que não, a pessoa não dá abertura para entender, porque é o que você está falando. E amanhã nossa aula também é de comunicação, não faltem. Comunicação não é só o que nós dizemos, mas é como a pessoa escuta, né? Tem mais um aqui. Sempre tentei, mas nunca consegui fazer planejamento com meu cônjuge, pois para esta pessoa não é algo importante. O que faço? Então, planejamento, ele é importante. Posso até pôr uma frase que a Cláudia fala, que eu até esqueci de falar, que talvez seja uma forma de abordar. Se você planejar, se você falhar em planejar, você está planejando falhar.
Se você falhar em planejar, você está planejando falhar. Talvez aí é uma forma que talvez não seja chamar ele para fazer um planejamento. Acho que assim, olha, vamos discutir o nosso futuro, o que que a gente pode alcançar juntos? O que que a gente quer alcançar juntos para o ano que vem? Às vezes o nome assusta. É, Às vezes o nome assusta. A gente somos de um curso da Universidade da Família que chama Criação de Filhos, Criação de Filhos. E muitas das pessoas, às vezes, não queriam fazer o curso por causa do nome. Eu falo, vai falar para mim sobre criação de filhos? Eu sei criar meus filhos. Aí você muda o nome, fala filhos de alta performance. Todo mundo quer ter filho com alta performance. Todo mundo quer, entendeu? A questão aqui é a gente saber, a gente vai falar da mesma coisa, da mesma forma, só que, ai, vamos fazer um planejamento? Não, vamos. Eu estou querendo fazer uma meta para o próximo ano, sentar junto para a gente ver o que que a gente pode fazer juntos, o como que que a que. gente pode alcançar juntos no ano que vem? Exato. Às vezes muda a linguagem, às vezes facilita o cônjuge a fazer. Agora, eu vou dizer para vocês, se não quer, se existe essa dificuldade, para mim é oração e ação. A gente tem que orar, mas a gente também tem que fazer. Não podemos deixar de fazer se o outro não quer. Você ora e comece a planejar, ok? E continua orando e começa a envolver ele em algumas situações. Na hora que ele começar a ser envolvido, ele começa a participar e começa a se envolver, e daqui a pouquinho ele também já está planejando junto, vocês já estão juntos. E às vezes se é o marido que não quer planejar, e aí você vê qual a linguagem de amor dele. Se a linguagem de amor dele foi igual à minha, que a maioria dos homens, eu digo com afirmação, a maioria dos homens é palavras de afirmação, você fala para ele assim, meu marido, você tem um planejamento tão bom, você controla tão bem a nossa família, eu vejo que você é uma pessoa que consegue pensar no futuro, vamos sentar junto para você poder me ajudar a fazer um planejamento para mim? E chama a pessoa para ela te ajudar. Não fala para ela, olha, você tem que fazer um planejamento. Exato. Mas você fala, olha, me ajuda a fazer um planejamento para o ano que vem? A gente tem mais disposição no ajudar do que se a gente cobra da pessoa, entendeu? Então, talvez essa estratégia de pedir ajuda é uma boa estratégia para vocês começarem a planejar. Eu vou fazer. Tem algumas aqui tá mais voltada para a área da comunicação, e eu vou deixar para amanhã. Vocês dominam os dois temas para não ficar muito extensivo. Chegou uma aqui agora, fala assim: como comunicar sobre qualquer assunto quando o outro não quer ouvir de jeito nenhum? Relacionamento super desgastado. Qualquer assunto gera briga e quando resolve falar, ele só critica e reclama em vez de achar solução. É a comunicação do tópico. Vamos voltar naquelas duas. É verificar a linguagem do amor e o tópico. Se a conversa já é no intuito de cobranças, o homem geralmente vai fugir. Ou ele vai se sentir que está falando que ele não é bom o suficiente. Eu falo isso por mim. Se a Cláudia me cobra alguma coisa para fazer, meu primeiro sentimento é, ela está dizendo que eu não sou bom o suficiente. Então, a primeira coisa é pensar, como é que você está começando a conversa? A segunda é, qual é o sentimento que a pessoa está tendo quando eu vou com esse tipo de abordagem? Então, o que eu diria talvez seria, pensa na linguagem do amor e pensa como que você está abordando o assunto. Talvez a estratégia seja mudar a abordagem. A gente não sabe ao certo, né, o que É é. difícil, assim, é muito genérico. E assim, talvez você precisa entender mais a raiz, né, do problema para a gente conseguir dar até uma dica, porque assim, é muito superficial. Quando a gente não conhece a raiz, acaba que é difícil, porque a gente precisa, tem coisas que tem que ser tratada na raiz, entendeu? O superficial não vai resolver o problema, entendeu? Talvez É igual a lâmpada. Não adianta ela ficar me cobrando para trocar a lâmpada. Eu não vou trocar a lâmpada se ela ficar brigando comigo para trocar a lâmpada.
Eu acho que aí tem que entender, às vezes o problema, a causa é mais profunda do que isso é só a consequência, a gente tá vendo só o Só o resultado. sintoma, só ali a febre, mas não Exato. sabe o que está por trás da febre. Exato. A gente precisava entender a causa raiz para a gente conseguir tratar, entendeu? Só O que muita gente faz é igual o carro acende a luz da gasolina, que a gasolina está acabando. o remédio. Aí você não quer resolver o problema, o que que você faz? Você tampa com fita preta a luzinha do tanque de gasolina vazio. Aí você fala, resolvi o problema. A luzinha sumiu. Ah, mas não resolveu, o tanque continua sem gasolina e o carro vai parar daqui a pouco. Eu vou falar da minha experiência própria. O que me ajudou muito e tem ajudado cada dia mais como pessoa, como esposa, é estudar sobre programação neurolinguística, inteligência emocional e terapia. Terapia ajuda demais. Ter uma terapeuta, uma pessoa que, igual vocês também, né, que faz essa assistência nesse trabalho, mas porque a gente começa a curar a nós primeiro. A gente vê o problema no outro, mas a gente começa em nós, começa interior, né? Então, quando eu começo a ver o outro de outra forma, entender não só o superficial, como você está falando, mas ir investigando mais a fundo e outra pessoa vem e fala assim, Gádia, e se você olhar dessa forma? Perspectivas diferentes, né? Isso muda muito o jogo. E a pessoa começa a dar resultados que a gente nem espera. Não só do cônjuge, estou falando, vem em todas as áreas, né? Superabunda. Isso ajuda muito. Última pergunta, que as outras eu deixo para amanhã. Como fazer um planejamento eficiente? Quais os primeiros passos? Ah, isso aí era um outro curso. Bom, primeiro passo é planejar, né? Eu acho que o primeiro passo é parar e começar. Eu começaria pelo que a gente falou, definindo a visão, missão e os valores. Eu acho que nós sabemos qual é a nossa missão, qual é a nossa visão, e quais são, como família, os valores. É o primeiro passo, porque isso é a base de tudo da nossa vida, né? Porque isso vai ter que estar alicerçado na palavra de Deus, né? Os teus valores, os teus princípios, né? Isso tem que estar alicerçado na palavra de Deus. E a missão é o Senhor que nos dá como família. Então, primeiro isso, depois sim planejar. Planejar para quê? Para cumprir aquele propósito que o Senhor deu para vocês como família. Para que eu cumpra esse propósito, para que eu, né, chegue aonde o Senhor quer que a gente esteja, o que que nós precisamos fazer, né? O que que nós É precisamos... como a empresa, né? A empresa, para definir, quando a empresa vai fazer um planejamento estratégico, a primeira coisa que ela já tem que ter definida é onde que ela vai chegar. Qual que é o objetivo da empresa, que é a missão, visão e os valores. E aí, quando você tem a missão, visão e valores, todo o teu planejamento vai em cima para alcançar aquela missão, visão e valores. Então, eu começaria, igual o Cláudio falou, senta com a família, faz um brainstorm juntos lá, qual que é a nossa missão? Quais são os nossos valores? Pensa em valores, amor, alegria, felicidade, verdade, honra, companheirismo, e vai pensando em adjetivos que podem compor os valores da família, né? Então, a gente fez aqui em casa, por exemplo, um valor que na nossa família ressaltou muito foi a verdade. Nosso filho tinha 6 anos à época e ele falou, pai, é verdade, é verdade. Aqui em casa a gente sempre fala a verdade. A verdade é um valor da nossa família. E a gente ficou muito feliz porque a gente viu que realmente a verdade era um valor, era algo importante para a gente. E ele, com 6 anos, já tinha essa visão consolidada que a verdade era um valor familiar. E isso cresce na gente, cresce como... Ele vai crescer a vida inteira com essa visão de que a verdade é importante, de que ele não pode abrir a mão da verdade. E aí comece planejando, comece com algo, né, de curto prazo, fazendo um planejamento de curto prazo, para depois vocês planejarem o longo Estenderem, prazo, então. médio e longo prazo, mas comece, não deixe de planejar e submeta esse planejamento ao Senhor, né? Orem juntos e Busque um direcionamento. busque as duas perguntas, né? Esse meu planejamento honra a Deus? Se sim, ok. Esse meu planejamento demonstra amor ao próximo? Se sim, então você siga em frente, Muito bem. Maravilhoso, não é? Vocês gostaram?
faz um sinalzinho aí para me saber. Mas fala de coração, hein? Aí, ó, gostei, 2 dedinhos. Muito bom. Isso já foi uma aula e tanto hoje, né? Eu vi muita gente tomando nota aí, apontando coisas. Gostou, né, Adriana? Olha o dedinho da Adriana, muito bem. Estou muito feliz, muito grata a Deus. Quero agradecer vocês dois, que desde o início, né, nossas primeiras, foi uma apresentação feita pelo Senhor realmente, algo que Deus colocou ali, né? Eu saí daqui lá no Porto e a gente ficar do lado ali um do outro, foi coisa providencial mesmo. Como diz uma amiga minha, foi uma Jesuicidência. Estou falando línguas estranhas aqui, mas é verdade. Assim como também o casal que vai estar conosco amanhã, vou dar a oportunidade eles de falarem aqui agora conosco, para vocês entenderem. Viram o impacto dessa aula de hoje? Amanhã não será diferente. Amanhã também vai ser de arrebentar a boca do balão. E o Joval e a Irani estarão aqui para a semana, né? Abre o som aí, pode dar aí a sua participação, fala um pouquinho conosco. Olá, gente. Boa noite. Boa noite. Falando diretamente aqui de Feira de Santana, Bahia, Brasil, para esse mega evento aqui. Estamos honrados aqui de participar, de ter recebido o convite. Já vimos aqui o alto nível, né? Quero já parabenizar a Cláudia e Kerley, né? Pela brilhante apresentação. Muito bom. Então, amanhã a responsabilidade é nossa de manter o nível altamente elevado. Então, a ideia nossa é trazer um conteúdo bem prático. Tragam caderno, caneta, porque teremos atividades para desenvolver, até para internalizar esses 2 conceitos que são comunicação e liderança. Hoje aqui está 30 graus, amanhã se prepare para 40 graus aí, porque o conteúdo é forte, é intenso, mas também pode ficar tranquilo, gente, que é muito divertido aqui, trabalhar aqui com o mestre aqui, ó, do conteúdo. E de 13 a 20 estaremos aí em Portugal. Dia 13, viu, Gádia? Isso aí. E dia 19 nós estamos preparando aqui um local que bem gostoso para estarmos juntos, conhecermos o Joval, a Irani, também vem a Priscila Dias. Quem tiver aqui, a gente aproveita esse momento, a partir de amanhã já entra em contato conosco, também vai estar no evento da Leia, né, dia 18, e dia 19 o dia é meu. Convidado. O Todo dia mundo 19 o dia é convidado. meu. Ah, Tá bom? É isso aí. A Margarida está ali também, a nossa pérola maravilhosa. Margarida vai estar conosco na quinta-feira. Gente, não percam. Quinta-feira, essa mulher, essa nossa Tuguinha linda, tem uma história fantástica, ela com o esposo dela. Então, não percam mesmo e convidem mais pessoas também a participar, que dá tempo. Tá? Não vou prolongar mais, quero agradecer mais uma vez a Cláudia, o Kerley, a Irani e o Joval, que se prontificaram de estar aqui também, apesar de estarem na correria, né? E todos vocês de estarem aqui. Amanhã, às 21 horas, horário de Portugal, 18 horas, horário do Brasil, tá bem? Só hoje que nós fizemos mais cedo um pouquinho, por ser domingo, e para dar mais um pouquinho, né, aqui nesse tema forte aqui também, tá bom? Amanhã estamos aqui. A pastora Vilminha está onde, pastora? É pastora, não é? Presbítera, PBA, está onde? Tá no silêncio. Estou em São Paulo. Em São Paulo. Então é 3 horinhas também de diferença. Isso. Tá bom? Então tá, minha gente linda, até amanhã. Se Deus quiser, preparem e que vai ser maravilhoso. Beijinhos.